Eu queria ter mostrado isso desde o início, mas eu não consegui, porque eu não consegui gravar. Então, eu vou ter que puxar uma folha aqui e mostrar como que eu produzi essas folhas todas aqui. Eu uso 2 tons de tinta e depois vou usar um, um tom de verde bem mais escuro para dar uma noção de profundidade. Vou usar aqui o, o verde pinheiro para dar essa noção de profundidade. Vou usar o pincel que eu usei para fazer essas folhas, foi esse aqui bem gastinho, que eu costumo usar para folhas mesmo. Então, eu vou produzir mais uma folha para mostrar como que eu cheguei a isso aqui, de todas essas folhas aqui. Eu uso tinta de um lado do pincel e vou traçar uma linha central. Tracei essa linha central, eu vou puxar, vou puxando, puxo o tamanho de acordo com o tamanho da flor que eu quero, da folha que eu quero. É isso aqui. Aí eu vou vir com tinta de um lado só do pincel, ó, eu vou vir puxando as folhas que estão do outro lado. Então, a folha do outro lado da folha. Então, é um movimento que eu trabalho para dar esse formato dessas folhas aqui. Então, aí depois que eu fiz isso, eu vou direto no marfim, mesmo com o pincel ainda sujo de verde oliva, e vou trabalhando essas folhas, fazendo essa puxada, que é como está aqui. Faço uma nova carga de tinta e venho puxando o outro lado, dando formato na folha. Como eu fiz isso já propositalmente, que para eu passar por cima dessa aqui. Então, ela fica sobreposta. Agora, como eu disse, eu vou usar um pincel menor e vou... Deixa eu dar uma puxadinha aqui, que eu esqueci de fazer esse sombreado daqui. E eu não... É só para não... esse sombreado em volta é só para fazer uma sustentação da flor. Então, eu vou usar aqui agora um pouco do verde pinheiro para aumentar um pouquinho essa profundidade aqui, ó. Tá um pouquinho maior de profundidade nessas folhas, olha. Não vou fazer do outro lado, porque eu acho que fica muito carregado. Vou fazer de um lado só. Para não carregar tanto o desenho, a pintura. Então, uso essa tática, né? Porque, na realidade, aqui depois, às vezes, com o movimento das pétalazinhas da flor, acabam sendo cobertos, né? E como eu disse que não ficou gravado, né? Às vezes, esse movimento, né? Ele precisa de um pouquinho de retoque com o marfim,
porque a tinta vai descer, porque eu usei o marfim em cima do verde oliva ainda molhado, né? Então ele dá uma uma misturada, ele mistura e acaba às vezes que você tem que fazer um reforço de luz aqui. Aí você pode fazer tanto com o marfim, como pode usar um pouquinho de branco, tudo em quantidade assim, bem pequena, né? Para não estragar a pintura, para não ficar muito carregado, porque o branco, da mesma maneira como ele ajuda, às vezes ele atrapalha. Porque se ele ficar em excesso, ele vai tirar um movimento, fica meio grosseiro. E aí, por isso que normalmente eu uso o marfim para fazer essa claridade, né? Até porque também na natureza as coisas nem tudo tá brilhando, principalmente agora com essa fase de muita poeira, muita queimada. Nossa, tem que jogar água nas plantas, às vezes, dependendo da planta, 2 vezes no dia, porque tá judiando muito, 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 muito das nossas plantas. Eu vou usar aqui o violeta. E eu vou usar... Deixa eu ver... Tava pensando em usar o Amora, mas não sei. Acho que eu vou usar o Amora como base. Até porque esse acabamentinho aqui, ele tá em tons de lilás, né? E talvez eu use o lilás para fazer os recortes, ao invés de usar o branco. Depois o branco uso somente para fazer aqui. Essa é uma florzinha que ainda não está aberta e ela vai ficar viradinha para lá. Então, aqui no caso, muitas vezes você pode usar um pouquinho de clareador para dar uma suavizada. Clareador não. Esse aqui. Usei direto porque meu pratinho tá sujo de azul. Tá vendo? Para deixar um pouco mais clara essa parte de cima. E aí você pode ver, não usa muito, porque para ele não abrir a pintura. Então, só para dar uma suavizada. Porque se você usar demais, ele vai clarear. E eu não tenho intenção de clarear. Então, usei o Amora aqui. E eu vou usar violeta 516. Espero não estar fazendo muito forte. Mas ele já vai fazendo, usando os movimentos de abertura assim. E aí, como eu disse, talvez usando o lilás. Lilás, esse aqui é a flor de malva, lilás. Vou usar o lilás para fazer
as pétalas. Vamos ver como é que reage, né? Depois eu posso estar chegando no lilás bebê, né? E definindo melhor essas pétalas. Com um lilás bebê. Inicialmente é isso. O lilás bebê tá aqui. Vou usar um pincel menor. Deixa eu ver. Esse. Ai, gente, que pena. Tava querendo dar um número desses pincéis, mas eu acho que eu não... Deve ser 6. Não consegui. Aqui eu tô usando o lilás bebê para definir aquelas pétalas que eu puxei, para dar uma divisãozinha, né? E marcar um pouquinho mais. Então, como isso, fiz isso, o que eu faço? O contrário também. Eu vou pegar vou pegar um pouquinho de violeta e vou invadir lá para aumentar um pouquinho essas divisões aqui, ó. E vai dando uma forma melhor, né? Nossa, gente, que pena. Ó, tá ficando assim. Eu esqueci de movimentar a câmera. Mas tudo bem, porque eu vou fazer as outras aqui e vai dar pra ver o que eu fiz aqui. Eu não costumo trabalhar com as tintas abertas, eu trabalho com uma de cada vez aqui, em cima do trabalho. Então, vou fazer a primeira inteira. Essa primeira inteira, eu vou trabalhar. Vou pegar um pincel mais... Como eu disse, eu costumo cobrir tudo, né? Então, eu vou usar o Amora de novo. E aí, quando eu dou uma rodadinha, eu invado o verde da folha. Às vezes é bom que essas folhas já tenham sido pintadas com um pouquinho de antecedência, para que não manche, né? Não misture com a amora que o Zoe está passando aqui. A gente invade um pouquinho o verde com o amora, para dar trabalhar com um pouquinho de liberdade depois na hora de colocar essas pétalazinhas aqui para cima. Então, aqui eu faço uma cobertura total do motivo, né? Que é um crisântemo. A tinta de um lado só, e você vai passando e ela vai descendo. O movimento que faz com que a tinta desça
para dentro do pincel e atinja o tecido. Então, normalmente as cores escuras apagam os desenhos, né? Então, é bom às vezes você ter o desenho por perto para ter uma referência. Então, aqui vou pintar uma de cada vez para não secar, porque o tempo tá muito quente, tá secando muito rápido. Então, aqui eu vou usar o violeta. Olha, não é o violeta cobalto, gente, é o violeta 516, tá? Porque o violeta cobalto, ele é 540, não é o violeta cobalto. Eu estou usando o violeta 516. Eu vou fazer uma boquinha aqui, uma aberturinha aqui. Não vou fazer muito grande, porque eu quero as pétalas mais longas. Então, aí vou pegar aqui. É como se fosse fazer uma rosa com uma pintura gestual, né? Porque aqui sumiu tudo o risco e nos crisântemos realmente eu não costumo fazer risco para, né? Aí você dá uma dividida onde é o meio, né? Faz algumas sombras para baixo, como se fosse fazer uma rosa mesmo. Aqui tá prontinho para fazer uma rosa, né? Com tudo que tem de direito fazer. Então, o que eu vou fazer aí agora? Eu usei o violeta para fazer as pétalas, o fundo. Eu vou usar o lilás para trazer essas pétalas, né? Na parte de cima, você não vai definir muito nada, porque tá lá e a gente não consegue ver direito. Bom, assim. Eu gosto de pintar primeiro essas pétalas aqui, porque vão me dar noção para trabalhar as demais. Eu uso uma carga de tinta bem generosa. Já vou fazendo um movimento de... Tô vendo se eu consigo gravar aqui, mas eu só tô conseguindo, acho que, gravar com a câmera da tela. É aquela que a gente tira foto e tal, assim, na frente, né? A câmera de frente, não a... Vamos ver. Trago uma aqui e uma aqui. Como nós vimos anteriormente, o que eu fiz? Como eu usei o lilás, eu vou usar o lilás bebê para fazer uns cortes. Não vou usar branco, né, gente? Porque senão fica muito marcado. Olha. Nas pétalas de um lado você puxa para cá e nas pétalazinhas que estão para lá você puxa para lá. Aí você vai no meio da pétala, na lateral, tal, da pétala e dá uma pincelada. Olha, aqui eu vou trazer aqui também. E já vou fazendo a curva, acompanhando esse copinho que foi
que ficou, né? Como eu disse que poderia fazer uma rosa dali, daria para fazer, porque dá para fazer a rosa feita na pintura gestual é daquele jeito lá. Então, a gente vai trabalhando os recortes, né? Quando chega mais ou menos aqui, começa a mudar a posição do movimento, né? O movimento muda, né? Porque ela tá aberta, assim. Trazer essa outra daqui, aqui. E fazer as de baixo, né? Também, já acompanhando o movimento. O movimento da flor aberta, né? Já vai trabalhando isso. Não pode ficar esfregando muito, então tem que usar o movimento de traço de uma vez só, porque se você ficar esfregando, vai tirar o formato das pétalazinhas, ela não vai ficar inteira, ela vai ficar fragmenta o desenho. Aqui, nossa, tô errando aqui, tô pegando outra tinta, ia ficar completamente diferente a cor. Então, você vai voltar com o violeta em pouca tinta e trabalhar um pouquinho a divisão dessas pétalazinhas, olha. Mas assim, também sem esfregar, sem ficar arrastando a tinta para lá e para cá. Ó. Fazendo o movimento, dividindo, né? Aumentando a profundidade entre uma pétalazinha e outra, mas sem, como diz, sem esfregar, sem ficar passando. Se for um pouquinho de violeta, ou misturar com um pouquinho aqui do lilás bebê, você tira, porque senão ele vai misturar e vai virar um lilás, né? Ele não marca. E, gente, é isso aí. Eu vou estar pintando um vídeo de margaridas para uma amiga. Aí, espero que se resultar de sucesso essa gravação, eu vou gravar as margaridas e as hortênsias que ela pediu que eu fizesse. Ela quer uma pintura de hortênsia e uma pintura de margarida. Aqui, eu tô pensando em usar uma cor mais escura mas não, porque senão vai destoar aqui. Eu vou fazer tudo, umas 3 flores numa cor. Só. Aqui. Eu acho que depois vai ficar legal. Então, a mesma coisa. Você vai trazer a pintura invadindo um pouco das folhas. Aqui no desenho, gente, não tem um segredo, normalmente é uma circunferência e você faz os desenhos desse copinho, que depois eu já vou fazer com a tinta direto, porque dependendo da cor que você usa, o desenho vai ser coberto, né? Então, cobre o desenho, você não tem referência. Então,
Em alguns desenhos, em algumas pinturas dá pra gente fazer o desenho e tal, e aí você usa como referência, se você colocar as pétalazinhas todas, tal, desenhada, você vai ter referência, mas dessa maneira você teria que fazer em cores mais claras, né? Ou então trabalhar ao contrário, colocando primeiro as sombras e depois vindo com a parte de recortes e o fundo e tudo mais. Então, aqui, como eu trabalhei as outras, essa eu acho que eu vou fazer num movimento diferente. Como cobriu todo o desenho, eu vou virar ela para cima, né? Ela estaria virada para cá, vou virar ela para cima. Bom, usei lá violeta agora, igual eu fiz para os demais. E preciso tomar cuidado para não sujar. Pronto. Olha, eu vou trabalhar o copinho, aqui. Caso bem as tintas, deixo essa parte de baixo um pouquinho mais profundo, né? E vou trabalhar esse copinho aqui também, ó. Né? Que vai, dá uma esticadinha nele assim pra cima, pra não ficar aquela coisa muito clarinha. Puxa uma lateral, puxa outro movimento, né? Vai puxando, dando essa puxadinha de movimento mesmo, ó. Porque nós vamos trabalhar puxando as pétalazinhas daqui. Então, aqui também já vou aumentar um pouco a incidência do violeta. Bom, aí, ó, eu vou usar as mesmas cores que eu usei no anterior. Vou vir aqui com o lilás. E vou trabalhar as pétalas. Deixa eu trazer um pouco mais de tinta para tampa. Aqui. Eu começo sempre daqui, gente, ó. É mania. Eu tenho manias, né? E a gente sempre traz, já fazendo o movimento, esse movimento. Para cada pétalazinha, uma carga de tinta. Aqui nessa parte de cima, nós não vemos a pétala no sentido de comprido, né? Porque ela tá de frente. Então, a gente não tem condição de ver como ela está lá de lá de lá. Então, a gente trabalha assim. E já vai puxando no movimento. Aqui, como muda, né? A gente já muda o jeito de traçar. Aí, já puxa ao contrário. Vamos usar o meio como referência. E já vamos dando movimento na pétala. Trabalhando o movimento. Assim. Vai chegando até lá. Depois, nós vamos ter uma pétala intermediária aqui. Vamos fazer uma outra aqui.
E vamos aproveitar a tinta do pincel e fazer uma no meio. Basicamente é isso. Vamos usar o Lilás Bebê. Nossa, ficou uma carga boa aqui. Vamos usar o Lilás Bebê para dar deixar mais claro, né? Porque acaba ficando escuro. Então, o Lilás Bebê, ele vai funcionar como dar um corte, né? Então, não precisa, olha, é tudo num traço só, gente. Não queiram ficar desenhando em cima, porque vai tirar toda a estrutura da pintura. Isso aqui é pra, essas cores elas vão se misturando depois com a secagem e tal. Ó. Eu espero poder mostrar esse vídeo aqui. Olha, eu tô fazendo bem no meio da pétala, tô puxando. Ó. Bem no meio da pétala e puxando. Aí dá um movimento legal aqui. Fazer uma pétalazinha aqui. São aquelas pétalazinhas que estão de frente, né? E a gente só vê a parte dela. Bom, aí é o seguinte, ela tem um miolinho, né? Um miolinho. Nesse miolinho, eu não costumo fazer muita coisa. Eu uso acripuff e faço alguns pontinhos com o acripuff amarelo ouro, né? Vou fazer uma graça aqui e aqui dentro. Né? Tem fazer o cabo, né? Cabo vamos fazer com verniva, né? Porque depois a gente dá uma escurecidinha, o cabinho.